Em qualquer sociedade há pessoas que sofreram por problemas mentais. Quando essas pessoas começaram a ser vistas com um olhar mais humanizado, novos hospitais psiquiátricos substituíram antigos asilos. Porém, no decorrer da história, surgiu um hospício tão conhecido que seu nome entrou para o vocabulário inglês como sinônimo de desordem e bagunça. Essa instituição é o Bethlehem Royal Hospital de Londres, apelidado de Bindland. Hoje nós contaremos um pouquinho sobre ele e também contar uma história sobre um de seus pacientes mais icônicos, Jason Brackett. Até hoje, existem duas estátuas ameaçadoras que foram instaladas na entrada do local. Uma chamava-se Melancolia e a outra ganhou o nome de Loucura. O Bethlehem foi criado pelo bispo italiano Godofredo de Prefetti em 1247, como fonte de esmolas para arrecadar lucro para as cruzadas, mas virou um sanatório em meados de 1330. Mas era a era colonial e vitoriana, onde doentes mentais nem sequer eram humanizados. Os doentes sofriam espancamento, mergulho gelados, longos períodos de jejum. Além disso, foram tratados com sanguessugas, ventosas e indução de bolha. Sem segurança, sem ajuda, o sanatório piorava a situação dos internos. Foi o caso de Jason Brackett, um adolescente de 17 anos, filho único de Julia e Ryan Brackett. Ele foi diagnosticado com um tipo de transtorno de personalidade psicopática. Este difere da psicopatia, porque não faz com que ele não sinta empatia e sim não sinta nada. Aos 15 anos foi espancado em Londres e quando perguntaram se odiaria os agressores, ele perguntou o que é odiar. Jason sofria as torturas do sanatório sem se importar com nada. Tinha dano do sistema límbico, área do cérebro responsável pelas emoções. O garoto relatava alguns episódios de alucinações em que observava o vazio. Os médicos não sabiam o que ele queria dizer com vazio, mas era a única alucinação dele e Jason nunca teve psicose ou esquizofrenia. Apesar dos episódios, Jason era um interno calmo e nunca demonstrou agressividade em dias normais. Só que às vezes, os dias não são normais. Além das alucinações, o jovem sempre dizia ter pesadelos com este vazio, que era descrito com um formato humanoide. Dessa vez, Jason não tivera um pesadelo. Na visão dos outros, tudo estava normal. Mas em um certo momento do dia, os internos viram um adolescente parado no meio do lugar, completamente estranho. Não importava o que fizessem, seus pés estavam firmemente presos na escuridão. Ele não reagia a nenhum estímulo externo, não importava o quão forte, tocassem, chutassem, gritassem. Os médicos tiveram que o tirar de lá à força, ou Jason acabaria morrendo em pé. O prenderam no leito de sua cela e ele acordou desesperado, gritando, sem ver ninguém, dizendo que ele estava lá, que o vazio estava lá, sorrindo para ele, zombando dele na única janela possível de ele ver no quarto. Os médicos tentaram sedar, uma pena que não era um dia normal. Jason gritou, gritou e gritou para pararem de zombar dele. Debateu-se na cama. Os médicos confiaram no cinto que o prendiam e chegaram perto para colocar a agulha em seu pescoço com um sedativo. Que infeliz confiança. Jason perfurou o pescoço do médico com a agulha e os outros médicos paralisaram com o que viram. O jovem dizia que eles viraram um vazio que o atormentava, que a realidade estava errada. Jason Brackett, 17 anos, morreu espancado no sanatório de Bindland. Desordem e confusão foram as palavras que realmente definiram a instituição Bethlehem, mais como um palavrão e um anátema do que realmente um apelido. O lugar era uma instituição governamental mal financiada e se mantinha por meio do dinheiro de doadores particulares dos pacientes, que eram poucos em contraste com o crescimento absurdo e rápido da população dos internos. Os anos foram cruéis e provaram que ali não tinha mais nada de religioso como foi plantado durante a criação, mas sim parecia um bueiro onde as pessoas eram abandonadas e mortas pelas condições insalubres ou pelos métodos de, entre muitas aspas, curas inovadoras que os médicos e enfermeiros aplicavam nelas, que na verdade estavam mais para experimento. Aproximadamente em 1600, o esgoto abaixo do prédio estava quase sempre bloqueado, o que resultava de um acúmulo de sujeira nas entradas e formava uma espécie de cascata que regurgitava fezes e outras sujeiras o tempo inteiro. A água era transportada manualmente da única cisterna instalada no quintal da propriedade. Toda essa situação conferia ao lugar um cheiro horrível. Os doentes, considerados mais agressivos, ficaram encarcerados em celas que nunca eram limpas. Eles atiravam excrementos para todos os lados. Bebiam água contaminada, ingeriam comida apodrecida e exalavam um odor de podridão pelas áreas próximas. Entre gritos perturbadores emitidos pelas pessoas com graves transtornos mentais dia e noite, Bethlehem era visto como uma rodoviária. Os moradores pobres da região tinham a livre autorização de entrarem e saírem quando quisessem do hospital, tanto quanto os pacientes. Assim, a maioria deles aproveitava para realizar suas necessidades fisiológicas no local e também aproveitava o pouco alimento fornecido pelo abrigo.
abrigo. Entre os anos de 1675 e 76, o governo britânico reconheceu a profunda necessidade de uma reforma no hospital, porém não para melhorar as condições internas, mas sim a imagem dele. Ele queria impressionar a população externa, então o topógrafo da cidade, Robert Hooke, foi contratado para fazer o projeto de uma nova roupagem para a instituição, erguido em Moorfields, em colunatas coríntias, torre com cúpula e fachada de 165 metros de altura, com muros de 202 metros, fechando o espaço como uma fortaleza gigante, sendo comparado ao Palácio de Versalhes. A opulência exagerada o conferiu durante anos o título de único edifício em Londres a se parecer com um palácio. Em vez de se concentrar em um hospital psiquiátrico de qualidade, a intenção foi ser de tanto um centro de caridade e assistência, quanto um concorrente imbatível do mercado de hospícios em ascensão na época. No final, para os pacientes, apesar de haver acomodações imensas, não tinha infraestrutura adequada para abrigá-los nem para cuidar deles, uma vez que se tratava mais de um hotel do que um hospital. O necessário era inviável e quase raro. Não demorou muito para que Bedlam revelasse sua verdadeira face. Com a fachada ornamentada tão pesada, os temporais partiram a parte de trás da estrutura e uma cortina de água que se formava diante das portas e da entrada toda vez que chovia. Construído nos escombros de uma muralha romana da cidade, o hospital sequer apresentava uma fundação adequada. Em pouco tempo, ele começou a apresentar centenas de rachaduras, que foram uma receita para um desastre. Em Bedlam, os tratamentos vieram como resultado do caos intrínseco do hospital, revelando-se ainda pior do que a doença das centenas de pessoas confinadas lá como animais. Os tratamentos mais básicos e comuns incluíam a sangria terapêutica por meio de sanguessugas, banhos de gelo, isolamento e rotinas de espancamento. A instituição adotou uma postura tão maníaca e sanguinária que passou a recusar diariamente a admissão de pacientes que acreditavam que eram muito frágeis para encarar os métodos de tratamento realizados pelos médicos. Um dos mais infames realizados em Bedlam foi o intitulado de terapia rotacional, idealizado por Erasmus Darwin, o avô de Charles Darwin, inclusive. O procedimento consistia em sentar o paciente em uma cadeira, erguê-lo até o teto e girá-lo em uma velocidade e por tempo estipulado pelo médico. Geralmente, a cadeira costumava atingir a marca de 100 voltas por minuto. O inventor acreditava que os problemas mentais eram curados por meio do sono e que a indução da vertigem aceleraria o sono, resultando em uma melhora. Porém, não foi o que ocorreu em nenhum dos casos que isto foi testado. Em 1790, quando a indústria de roubo de corpos crescia pela Europa por conta da proliferação dos estudos de anatomia, o cirurgião-chefe Brian Coulter foi levado para integrar a equipe de Bedlam. O homem passou a dissecar os cérebros dos pacientes enquanto alguns ainda estavam vivos, em busca dos mecanismos fisiológicos responsáveis pelas doenças mentais. Embora os seus métodos fossem bestiais e torturadores, o médico fez esse tipo de trabalho por cerca de 20 anos. Por fim, além de todos os horrores que serviram de inspiração a centenas de hospitais psiquiátricos que surgiram na época ao redor do mundo, provavelmente o aspecto mais repugnante de Bedlam foi a maneira como ele abria as portas ao público para a visitação às dependências fétidas do local, como se ali fosse uma espécie de museu da desgraça alheia. Para observar o zoológico humano, os ricos pagavam um guia especializado e responsável para conduzir o visitante nos corredores largos e imundos, como indivíduos escorados nas paredes, morrendo à míngua, até as masmorras, onde outros ficavam acorrentados a argolas de ferro, presos nas úmidas paredes de pedra, emitindo gritos de socorro e de imprecações, refletindo onde estavam e tudo que conheciam. Além de tudo isso, fotos que foram tiradas no manicômio no ano de 1850 revelaram como o Instituto da Era Vitoriana usava imagens de pacientes que ainda sofriam de doenças mentais para promover uma suposta cura. O manicômio usava fotos de antes e depois para mostrar ao mundo a cura dos pacientes que foram tratados em Bedlam, assim como hoje em dia a gente faz com o marketing. Mas isso esconde a verdade sobre o que realmente acontecia nos bastidores. Lembrando que a história do começo é, na verdade, uma creepypasta que eu adaptei para falar um pouco do manicômio junto dele. Mas, depois disso, as histórias são completamente reais. Eu agradeço a todos que vocês viram esse vídeo até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham um bom dia.